E começa aqui... Segunda Popular. Segunda Popular. Fala, galerinha do mal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Segunda Popular e hoje voltamos a produções nacionais. Eu acho que faz um tempinho desde que saiu o último episódio que a gente falou de um filme nacional, de uma produção do Brasil, né? E hoje vamos falar de uma história de amor e fúria e vou ser super sincero, assim, foi o Frog que indicou. Eu acho que ele conhece esse filme há mais tempo que eu, assim. Eu conheci esse ano e é um filme de 10 anos já, então nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas fala aí, Frog, já introduz aí, tipo, de onde saiu esse filme? Como é que você achou esse filme? Cara, esse filme é uma história engraçada. Eu lembro que eu tava no cursinho e o professor de história indicou, tinha acabado de sair, era uma estreia assim no cinema, que o professor de história falou: meu, assista esse filme, é muito legal e super bem indicado, não sei o quê. E fui assistir, gostei muito. Quando eu fui assistir no cinema esse filme. Então já faz 10 anos que eu assisti a primeira vez. E eu lembro que na época eu gostei muito. E aí reassistindo agora eu gostei muito de novo. Esse filme é uma brisa, né? É uma brisa bem legal de se discutir. Então por isso que eu quis trazer aqui pra gente falar um pouco. É uma produção nacional, é uma animação nacional, que é legal ainda também. E é sobre resistência popular, então por isso que a gente quer falar dele também. Está entrando numa das cidades mais seguras do mundo. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Viver sem conhecer o passado é andar no escuro. Eu sei porque eu tô vivo há quase 600 anos. Eu vi muita coisa. Posso contar. Deve ser, acho que é a primeira animação que a gente fala nacional, com certeza, porque não tem tantas pra se falar que as pessoas conhecem, né? E aí, enfim, nas nossas pesquisas é um filme de 4 milhões de reais. Gente, fazer uma animação com 4 milhões de reais é só um milagre, assim. Eu não sabia que era possível fazer uma animação com 4 milhões de reais. A gente vai acabar caindo um pouco pra cinema nacional e a gente fala mais sobre isso, assim, né? E o autor, pelo que a gente entendeu e pensou, ele é um cara muito famoso, mas de vários filmes que a gente nunca viu. Mas o cara aparentemente é muito bom. Mas é o Luiz Antônio, o Bolognese, e ele fez filmes, assim, que a gente deveria ter visto, e a gente vai ver um dia pra fazer algum episódio, quem sabe, tipo Bingo, O Rei das Manhas, que é uma história do Bozo, pra quem não sabe, é tipo um filme de biografia não autorizada do Bozo, né? Ele fez Turma da Mônica, então assim, ele foi o diretor de Turma da Mônica Laços, então assim, é uma coisa grande, o Maurício de Souza escolhe a dedo a galera que vai. E Bicho de Sete Cabeças, que tipo, já ouvi de nome, sei muito por cima, assim, do que se trata, se não me engano tem a ver com droga ou manicômio, uma brisa assim, mas nunca peguei pra assistir, né? Então assim, um cara que gosta de cinema nacional mesmo, e acho que esse é o ponto. Não é produzir um cinema nacional que fale de outras coisas, mas produzir um cinema nacional que fale de brasilidades, que fale sobre a nossa realidade brasileira. Então, normalmente a gente vai parar num documentário, numa coisa muito tropa de elitiana, vamos dizer assim, né? Muito a mais. Apesar de ser uma animação que acontecem coisas mágicas, é uma animação muito pé no chão, assim, da nossa realidade. Eu acho que esse é um ponto legal da gente começar, assim. Eu lembro que eu gostei muito da primeira vez que eu vi esse filme, e eu gosto agora, né? Eu gostei bastante de assistir, porque ele fala da história do Brasil de um jeito não documental, né? Como você falou, ele não é um documentário, bem longe disso, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, ele fala da história do Brasil, de verdade da história do Brasil. Ele traz as contradições da história do Brasil, traz os problemas da história do Brasil e traz também uma narrativa de contestação social, né, que acho que é importante, né, a gente vai falar sobre isso hoje no episódio, mas esse é um filme explicitamente contestando a historiografia burguesa sobre a história do Brasil. Ele aborda principalmente uma perspectiva de revoltas populares, e eu acho que é isso que eu gosto muito desse filme, porque ele não só conta as histórias das revoltas populares, ele cria um conto em cima das revoltas populares como, né, um protagonista através da história. No final, a sinopse é essa, a gente acompanha um protagonista que, ainda indígena, descobre que é escolhido por uma divindade para lutar contra uma divindade do mal, e esse protagonista perpassa diversos períodos da história do Brasil lutando contra esse mal, né, que toma várias formas, em vários momentos diferentes, de jeitos diferentes. E no final a gente se depara até com o futuro do Brasil, o que eu acho extremamente interessante, porque é uma visão um tanto quanto fatalista da história do Brasil e tal, mas a gente vai entrar nisso depois. Mas eu acho interessante isso, porque ele não
cai em vários contos que a gente é ensinado, principalmente durante a historiografia normal, que a gente aprende na escola, dos heróis nacionais e tal, quem de fato são esses heróis nacionais. Por isso que esse filme é de grande valia, assim, de ser discutido e de ser assistido. Eu acho que é uma brisa boa pra começar. Caso vocês não tenham pego 100% da linha do Frog, é isso, é um personagem que vive a história do nosso país em momentos muito específicos, através da história de um personagem que originalmente é indígena, mas ele vai mudando de etnia também. É basicamente um Forrest Gump brasileiro com superpoderes. Vai nessa brisa, assim, que é muito da hora. Mas eu acho que tem um ponto importante ali quando a gente fala de produções nacionais, né? Enfim, Frog tem muitos anos de leitura comunista, eu sou professor de história, a gente trabalha muito essa discussão de quem é que conta a nossa história e como a nossa história pode ser contada. Como eu coloquei na nossa pauta aqui, enfim, é mais um adendo, porque isso também merece um episódio à parte, mas tem uma vibe meio Cidades Invisíveis, pra quem viu, que é uma série, é um live action sobre o nosso folclore brasileiro. E eu não vou entrar muito nisso, e merece um episódio, Cidades Invisíveis vai ser gravado algum dia. Mas qual que é o ponto que os dois fazem que eu acho interessante? Quando a gente fala da nossa história, e quando a gente fala do nosso folclore também, a gente tem uma vibe muito infantilizada do nosso processo brasileiro. O folclore é uma coisa que eu sempre comento, assim, as pessoas veem folclore na escola, em alguma coisa de pintar, alguma coisa infantil, e a gente não tem uma relação com o nosso folclore na vida adulta, né, que é basicamente contos indígenas e contos negros da época. E esse filme, ele trabalha um pouco essa linha, tipo, a gente tem uma visão muito simplista da nossa relação com o nosso país. Tem um momento desse filme que se passa na balaiada, enfim, rapidamente, né? Foi uma revolta que teve dos balaios, que é um cesto que você costura. Então foi uma revolta negra, foi uma revolta pobre, foi uma revolta popular. E nos livros de história, até porque eu dei aula disso semana passada, sem sacanagem, eu dei aula de balaiada semana passada, e é basicamente, haviam pessoas pobres, o governo aumentou os impostos, pessoas se rebelaram, todo mundo morreu. Próxima revolta. É assim que a gente lida na escola com esse tema, tanto que a balaiada é uma das várias revoltas que a gente tem nesse período, e os alunos têm que decorar só o nome, que estado foi e por que aconteceu, ponto. Justamente para essa liberdade criativa, e é isso, tipo, não é um documentário, é um personagem que vive através das eras, então ele participa ativamente dos processos, né? É trazer um pouco do verdadeiro protagonismo que essas histórias têm, tá ligado? Tipo, pessoas tinham nome, pessoas lutaram e pessoas morreram nesses massacres que a gente tem todos os anos no nosso país desde sempre. E colocar ali, mano, e o que essas pessoas poderiam ter a dizer, pra onde elas iriam e o que elas buscavam fazer, né? Tem personagens históricos, mas o foco é uma liberdade artística pra pensar e se a gente pudesse ter a nossa história contada pelas pessoas que sofreram ela. Então eu acho que esse é um dos pontos mais relevantes, assim, e principalmente por ser uma animação, que eu acho que é mais lúdico, por ir pro cinema, como o Frog falou, então assim, chegarem mais pessoas, né? Mas a gente tem esse problema, e enfim, o problema não é do nosso país, mas é historiográfico, que pessoas pobres nunca tiveram o privilégio de registrar a sua história. Os pobres sempre morreram e foram esquecidos. Quem registra a história sempre foi a elite da nossa sociedade. E dessa vez é isso, tipo, ter um pouco desse gosto de a balaiada. Os caras eram mó da hora, né, mano? Os caras queriam resolver a pica, eles foram lá e resolveram, olha que foda. Então esse sentimento é muito gostoso, de falar assim, porra, a gente tem coisas pra se orgulhar, tá ligado? Eu acho que é interessante esse filme, exatamente porque essa virada do contar da história é muito explícita, porque, enfim, eles trabalham um pouco com esse maniqueísmo, né, de bem e mal e tal, né, é a premissa básica do filme, mas eu acho que até aí é razoável, assim, porque, enfim, é um conto, é uma narrativa, né, fantasiosa e tal, mas com figuras históricas que a gente conhece, que a gente já ouviu falar. E aí, por exemplo, na balaiada, eles contam de como o Duque de Caxias virou o Duque de Caxias, né, da onde surgiu o patrono do exército brasileiro, que é uma história que, pra quem já foi atrás, pra quem foi estudar isso, né, atrás da historiografia do Duque de Caxias, sabe e tal, mas não é o que normalmente é ensinado nas escolas, no ensino padrão da história brasileira, assim. Porque, como o Terço falou, assim, a gente normalmente na escola e até pra vestibular, a gente aprende revoltas populares do Brasil, períodos de turbulência social, e aí vai contando rapidão. E eu achei legal eles escolherem a balaiada, porque foi um processo, né, que foi fortemente reprimido, teve, né, aquela história que eles contam, inclusive no filme, mas eu acho interessante porque tem uma junção ali interessante que eles mostram, eles fazem bastante questão de evidenciar isso no filme, que é a junção de um movimento popular, tipo, digamos assim, mais padrão, junção com um movimento quilombola, assim, de resistência à escravidão, com o que ele conta, né, que ele coloca no filme como o surgimento do cangaço. E aí, eu acho que é interessante porque desbanda para 3 movimentos de contestação social a partir de, digamos, um vértice. E eu acho isso interessante porque na historiografia normal, que a gente aprende, assim, nos espaços mais comuns, a gente nunca muito ouve falar do surgimento real e qual o resultado dessas revoltas populares, quais as consequências das revoltas populares, a gente só aprende que elas foram reprimidas e ponto final. Eu acho que é interessante isso, porque a gente é meio que ensinado como se a história do Brasil fosse um movimento de quase pacífico de transformações sociais. A gente aprende que a virada de colônia para a independência foi só a corte portuguesa deixando acontecer. A gente aprende que a virada para a república
foi só uma galera do exército declarando a república. A gente aprende que o fim da ditadura militar veio com manifestações pacíficas depois de tanto tempo. E não é verdade. E esse filme mostra isso, ele mostra que todo o processo brasileiro de transformações sociais ao longo do Brasil é marcado por lutas intensas, lutas armadas, gente morrendo, sangue. A história do Brasil é banhada por sangue, de um jeito ou de outro. E eu acho que esse filme captura isso de um jeito que não é idealizado, que não é, é romantizado porque obviamente é uma história, é um conto e tal, mas é de um jeito muito legal, assim, eu acho que aborda de um jeito muito, digamos assim, realista para um conto fantasioso, sabe? Não, 100%, assim, acho que tem essa discussão de que, eu acho que você colocou na pauta, você comentou, a palavra pacífica, ela é muito usada no nosso país, né? E até uma outra linha, caralho, enfim, dei tudo aula disso essa semana, tá tudo muito fresco na cabeça, porque eu acho que é engraçado. Também tem uma outra discussão, e isso a gente comenta quando a gente vai criar a identidade nacional do Brasil, e isso é uma coisa, vou tentar falar de jeito muito simples, né, mas a nossa identidade nacional foi criada, foi pensada propositalmente para não ter pessoas negras, propositalmente para não se ter indígenas, porque essas pessoas não eram consideradas cidadãs nesse momento do nosso país. E essa é outra coisa que a aluno pergunta, eu gosto muito de comentar assim, por que o nosso país é tão grande, né? Nosso país é tão grande porque Portugal massacrou todas as tentativas de fazerem países novos. E algumas foram muito longe, tá até saindo um pouco do Nordeste, entrando em outras linhas de indígena também. A Farroupilha foi uma revolta que durou 10 anos, tá ligado? Eles ficaram 10 anos quase inaugurando outro país. Portugal sempre foi muito mão de ferro nesse sentido. A gente massacrou todas as revoltas que tinham, que buscavam algum tipo de emancipação do Brasil. E aí hoje é isso, tipo, eu entendo a linha de que a escola tem que ser até, enfim, o nosso padrão atual capitalista de escola e de história, ela é positivista, e eu até entendo por que ela é, apesar de discordar, mas aí fica essa sensação meio merda de dar aula dizendo assim, gente, nós somos um país miscigenado, onde todo mundo é feliz, e foda-se, você fica assim, caralho, não é possível que as pessoas passam por cima disso. E isso é comentado, a miscigenação no sentido de vender o nosso país como um país miscigenado, essa ideia de que aqui todo tem os povos, é um jeito muito covarde de mascarar o racismo, de mascarar a xenofobia, de mascarar como a gente tratou essas pessoas como escravos durante 4 partes das 5 partes do nosso país. Entre 500 anos de Brasil, 400 são de escravidão indígena, mais principalmente a negra, mas a indígena aconteceu muito também. Então, eu acho que é isso, a nossa história é muito positivista no Brasil, a gente fala muito como se tudo fosse incrível, e esse filme é uma mistura, né, porque assim, eu acho que, pelo menos eu gostei, me dá um ar até de esperança, me dá um ar de querer ir pra luta quando a gente vê esse filme, mas ele é um filme muito crítico nessa linha, e é isso, o nosso Brasil, ele é movido a sangue, e no futuro será movido a sangue também, e sempre da elite contra o povo, então essa linha eu acho interessante do filme trabalhar, e até que eu acho que isso é uma coisa que é discutido, mas isso é mais um ponto rápido que eu queria dar, do tipo, que há uma discussão se quando a gente vai falar do Brasil sendo brasileiro, se a gente não causa um estereótipo errado do nosso país. Tipo Cidade de Deus, tá ligado? Eu gosto da Cidade de Deus. Tipo Tropa de Elite também, enfim. Eu gosto da Cidade de Deus, eu gosto de Tropa... Eu não gosto de Tropa de Elite, mas enfim. São filmes que são vendidos lá fora, que fazem dinheiro, que vendem como a gente sabe fazer cinema, mas são filmes que realçam tanto, talvez, uma coisa que existe, né? A favela existe no Brasil e tem esse problema de policial matar as pessoas na favela, mas parece que fica numa linha repetitiva até se tornar um estereótipo, entendeu? E aí isso talvez contribua pra lá fora as pessoas pensarem que a gente só tem isso no nosso país. E desse filme não. Esse filme eu sinto que ele reforça os problemas, mas não reforça os estereótipos. Por isso que eu acho interessante o que ele traz de novidade, vamos dizer assim. Os portugueses vieram do mar com uma esquadra assustadora e atacaram as naus francesas. Exatamente como o pajé temia. Eu pedi a ajuda de Munhã para chegar a tempo. Mas Munhã me abandonou. Eu acho que esse é o ponto por que eu gosto tanto desse filme, sabia? Porque eu acho que a própria narrativa desse filme, de passar por momentos históricos muito distintos da história do Brasil, sendo, tipo, entre aspas, o mesmo personagem, eu acho que é muito legal isso, porque mostra como, tipo, entre aspas, como se ele fosse o espírito de revolta, o espírito de luta do brasileiro, mas sem cair no estereótipo. Por quê? Porque são momentos históricos distintos, são condições diferentes, são, entre aspas, né, inimigos diferentes, a gente sabe, né, com a história do Brasil a gente sabe muito bem quem eram esses inimigos e que não é coincidência, mas por causa dessa estrutura narrativa,
não cai nisso. E eu acho que é por isso que também esse filme tem tanta valia. E eu acho que a gente entra numa das coisas que você levantou, que é de como a gente conta a nossa história. Como é contada a história do povo brasileiro. Porque, como a gente entra nesse ponto do mito do brasileiro, do estereótipo do brasileiro, dessa ideia até do pacifismo brasileiro, da miscigenação, a gente tá vendo uma história sendo contada pelo lado vencedor. Isso é óbvio, isso é uma coisa que, assim, ao longo da história é muito claro. A história que se é ensinada nas escolas é a história do lado vencedor, é a história da classe dominante, como a classe dominante está contando aquela história. E esse filme é interessante por causa disso, porque ele mostra como isso acontece. Eu acho que fica muito claro no momento lá da balaiada e da época que eles são massacrados enquanto ainda povos indígenas, mas eu acho que é muito interessante a gente pensar nisso, porque a gente tá vendo como o processo de repressão do povo brasileiro moldou a história do Brasil. Né, então, como né, um dos, digamos assim, motores principais da formação do brasileiro foi a constante repressão e a constante perseguição ao povo brasileiro. Eu quero dizer, ao trabalhador brasileiro, a classe trabalhadora brasileira. A gente vê isso né, desde os indígenas, nos moldes que eram daquela época, balaiada, depois ditadura militar, e aí quando chega no futuro, que eu acho muito bom, que é muito nítido que o inimigo, né, a força policial no futuro são as milícias particulares. Eu achei isso de uma nuance muito foda. Eles sequestram um burguês no final, que é muito foda também, porque é literalmente um burguês da água, né? O cara é dono da água no Rio de Janeiro. Né? Então, eu acho que é interessante esse filme, da maneira que ele conta a formação do Brasil. Porque, pra mim, é isso. Esse filme é sobre a formação do Brasil. E aí ele conta da perspectiva do não do quem ganhou, mas do quem foi derrotado ao longo da história do Brasil. E aí o filme termina sem terminar. O filme não termina com uma conclusão de, tipo, a classe trabalhadora ganhou. O filme termina com a conclusão de que ele precisa continuar lutando. Tipo, ele não pode desistir de lutar. E aí, né, aquela história que a gente tá falando, que ele representa o espírito de luta do Brasil, do brasileiro, né, etc. Eu acho que aí é uma brisa maior, assim, uma reflexão filosófica um pouco maior. Mas eu acho muito legal, porque, inclusive, em um ponto que eu queria discutir, que esse filme, pra mim, tem uma mistura muito interessante, quando a gente tá falando do personagem principal, até nesse ponto dele não desistir, que é o conflito, entre aspas, né, entre as motivações coletivas e as motivações individuais. Por quê? Em diversos momentos do filme, ele é colocado pra lutar, ele se dispõe a lutar por melhores condições por causa da amada dele, que ele reencontra ao longo da história. Mas a grande conclusão que ele tem, e é isso também acontece de várias vezes ao longo da história dele, é a necessidade da luta coletiva. E aí sempre dá, por exemplo, durante a ditadura militar, dá errado porque ele abriu mão da luta coletiva em prol de cuidar dela. Ou dá errado, ele morre quando dá problema com ela e coisas assim. Então, tipo, eu acho interessante essa discussão para falar um pouco sobre a nossa militância, sobre como né, a gente encara nossas lutas populares, o quanto é bom, o quanto é ruim a gente pensar nas nossas motivações pessoais e as nossas motivações coletivas. E eu acho que esse filme traz isso daí, que não existe motivações coletivas sem as pessoais, mas também de nada adianta as pessoais sem as coletivas. Não existe uma libertação individual. Em nenhum momento esse filme propõe uma libertação dele e dela. Ele sabe, e o filme inteiro mostra isso, que só há uma libertação dos dois se for uma libertação coletiva. Em nenhum momento traz uma perspectiva de eles dois fugirem de tudo e viverem felizes para sempre. Ao longo da história, eles reencontram para lutar pelo bem do povo. Eu queria fazer um adendo antes da minha fala, que o Rio de Janeiro Cyberpunk me pegou um pouco, assim, eu não sabia quando eu fui ver esse filme. Então assim, não vou falar muito, existe um Rio de Janeiro Cyberpunk. É muito bom. Cara, assim, é tristemente muito parecido com a realidade, não tem quase nada de novo naquela parte. É assim, é assustadoramente parecido com a realidade. A única diferença é que tem carro que voa, velho. Tem uns carros que voam e a polícia usa máscara, assim, mas é isso, assim, não tem muita diferença. O Rio de Janeiro Cyberpunk é pica, eu gostei muito da ideia do Rio de Janeiro Cyberpunk. Mas, entrando nessa linha mesmo da discussão do coletivo com o individual, né? As histórias variam conforme ele vai indo pros lugares, né? Parece que em alguns momentos ele escolhe entrar no meio de uma luta, outros a luta foi até ele, né? Mas é 100% isso, ele se vê no meio, é por isso que eu gosto dessa ideia, ele reencarna em questões sociais coletivas que demandam uma ação coletiva contra isso, um problema coletivo. Seja uma invasão de um colono, seja um coronel da região, seja a falta de água, né, o capitalismo que vai privatizar a água, seja a ditadura militar, em todos os momentos é isso, é uma questão coletiva e ele é só um indivíduo. E eu acho isso uma parte interessante. Enfim, não é um spoiler, é o que não acontece no filme. Apesar dele ter o lance da reencarnação, ele não tem superpoder. Eu acho isso da hora, eu acho isso uma pegada boa. Ele é só um cara. Ele é tão normal quanto qualquer outra pessoa em volta dele. E esse é o ponto. Ele sabe que ele não resolve as coisas sozinho e tem esses questionamentos durante o filme. Ele sabe que ele não consegue nem se salvar ou salvar a namorada dentro desse processo. Mas parte do aprendizado é esse, que se trata de uma discussão coletiva através da história do nosso país.
E o final, ele é meio misto, assim, tipo... Eu acho que o Furão comentou isso, tipo, eles não resolvem o problema. E dá a entender, tipo assim, é isso, tipo, talvez daqui mais 100 anos, talvez esteja pior. Mas ele aprende uma lição sobre o coletivismo pra na próxima vez mudar alguma coisa. Como eles foram longe, né? Parece que é meio... Tem um filme que a galera, os caras vão reencarnando também e puxando coisas novas toda hora, igual o filme do Tom Cruise, alguém vai me lembrar nos comentários. Mas é interessantíssima essa discussão porque eu acho que tinha tudo pra cair no pessimismo. Eu acho que esse filme podia 100%... Eu não sei, talvez seja direção, talvez seja uma frase ou outra. Tinha 100% pra ser um filme tipo assim, mano, nosso país é uma merda e ele sempre vai ser uma merda. E a minha sensação, como eu vi que a do Frog de outras pessoas, foi tipo, porra, vamos, é isso. Talvez a gente, né, leve uns anos, é foda, mas é um filme que te dá motivação pra isso. E aí, pra voltar nesse gancho que a gente teve na metade do episódio, mas sobre como contamos nossas histórias, é muito dessa linha. Eu acho que o positivismo que a gente tem em sala de aula não é um positivismo que nos agrega como classe, que nos dá vontade de lutar, que nos dá vontade de ver os problemas coletivos, porque na verdade a gente maqueia os problemas coletivos, né? Não parece que tem problema tanto nos livros de história. Então, como a gente conta a história, eu acho que é mais além, como a gente tem acesso às ferramentas pra contar nossas histórias. E aí, enfim, não vou me estender muito, porque é um outro assunto, e eu acho que merece o episódio também, mas tipo, esse filme ser uma animação produzida no Brasil e ter chegado ao cinema, e você poder pagar uma entrada e entrar numa sala, não é uma coisa normal de acontecer. Filme nacional não vai pra cinema, é muito difícil. Fazer um filme é muito caro, e existem tipos de filmes que já vendem, e dentro das salas de cinema a gente compete com Vingadores. A gente não compete com o cinema francês, a gente não compete com o cinema iraniano, a gente só compete com o filme estadunidense. Lembra que teve a polêmica quando saiu Vingadores e saiu De Pernas pro Ar 3, se eu não me engano. Que é isso, tipo, só tinha sala pra Vingadores. De Pernas pro Ar é bom, vamos fazer um episódio de Pernas pro Ar ainda. Eu gosto da Ingrid Guimarães pra caralho. É um episódio sobre libertação sexual feminina, sério. De Pernas pro Ar é muito bom, mas enfim, só pra não cortar ali. O cinema é uma forma de dominação cultural, assim como a internet é uma forma de dominação cultural, assim como jogo de carta, assim como videogame, assim como televisão. E a classe trabalhadora não tem acesso a isso. Por acaso a gente tem acesso a uma banda larga e a gente tá aqui fazendo um podcast, mas não chega perto de uma pessoa que tem dinheiro pra produzir. E eu e o Frog, a gente não vai conseguir produzir um filme pra levar pro cinema. A gente não vai conseguir produzir uma emissora de rádio nossa, entendeu? O acesso às ferramentas e o acesso ao monopólio da comunicação de quem vai contar e como vai contar as histórias ainda é da elite. Não cabe a gente achar que porque a gente tem acesso à internet, agora nós somos uma mídia independente e agora as pessoas nos escutam. Muita gente que jamais conheceria, né, o comunismo, a soberana, chegou a conhecer por nossa causa e isso é importante. A gente não é 1/10 do que as pessoas com dinheiro têm e é por isso que é uma luta que demanda anos, demanda construção e demanda projetos. E esse filme eu acho que é isso, ele fura essa bolha de chegar no cinema, de ser uma animação e de ser crítico, né? E isso é muito difícil, eu queria lembrar isso, não é comum disso acontecer, por isso que um filme de 10 anos atrás que eu fui conhecer semana passada. Então a divulgação também é uma coisa muito cara que a gente não tem nessa linha. Acho que isso é uma discussão legal que o Frog colocou de último ponto, que é uma linha, se é uma história de amor no final das contas. E tipo, eu acho que o nome do filme é muito bom. Uma história de amor e ódio é uma coisa que demanda muita coisa. Mas eu acho que ele entra nessa linha de o amor na crença de que a gente ainda é um país que vai pra frente em algum momento. Ou não é nem um país, é que existem pessoas no país que vão conseguir lutar. Entendeu? Porque em todos os momentos que ele tá lá, pessoas que não são ele erram, tomam decisões certas e tomam decisões erradas, mas em todos os momentos as pessoas que ele conhece estão mais dispostas, inclusive que ele, às vezes, a lutar, a tentar fazer alguma coisa, a gerar uma mudança, pelo menos tentar alguma coisa, né? Por isso que eu acho interessante essa lei. Eu acho que é um amor, não é um amor conjugal, apesar de ser um casal no filme, eu acho que é um amor ao povo, eu acho que é um amor à movimentação política e o ódio também que entra no nosso ódio organizado. Eu gosto muito quando a gente fala de filmes nacionais, e por isso que eu gosto tanto de trazer, né? A gente já falou aqui do Eles Não Usam Black Tie, que é esse companheiro, esse também. Vai parecer redundante o que eu vou falar, mas não é. Só o cinema nacional é capaz de realmente capturar o nosso cotidiano e a nossa brasilidade. E isso que eu quero dizer é, tipo, tem uma questão de conexão concreta com a história, com os trejeitos, com os hábitos. Então, uma cena que eu nunca vou esquecer, que eu até acho que eu comentei isso no episódio do Eles Não Usam Black Tie. Cara, não é nada mais brasileiro do que você tá tendo uma discussão com a sua família na mesa de jantar ou tomando um cafezinho de manhã pra sair de casa pra ir pro trabalho. Isso é uma coisa assim, e não é só, tipo, tomar um café. É a xícara, é a térmica, é a maneira de passar o café, etc., que gera uma identificação. E esse filme é uma animação e ainda assim você se identifica, cara. Ainda assim, você fala, mano, esse filme é brasileiro. Você podia ver esse filme em inglês, você ia falar, mano, esse filme é BR. Então, tipo, eu acho que tem uma questão importante disso, de a gente também querer valorizar um pouco as obras do cinema nacional de contestação social, porque tem um negócio que só elas vão transmitir.
E aí por isso que eu gosto tanto, por isso que eu sempre falo que meu filme favorito é Eles Não Usam Black Tie. Tipo, é de longe meu filme favorito. Porque ele é essencialmente um filme brasileiro. Então eu gosto muito disso, e eu gosto muito desse filme por causa disso também, né, do História de Amor e Fúria. E pra mim, aí respondendo a minha própria pergunta, que o Terça já roubou minha resposta, se é uma história de amor, com certeza. Mas não só pela amada dele. Eu acho que é as duas coisas, né? É uma história de amor pela amada dele, e é uma história de amor também pelo país e pelo povo brasileiro, né? Por nós. E aí é uma história, por isso que eu gosto de História de Amor e Fúria, porque é uma contradição, né? Ao mesmo tempo que a gente ama o Brasil, a gente tem fúria pela situação. A gente tem uma fúria e uma necessidade de revolta, de querer mudar, e a gente tá com raiva. E isso é um processo constante da história do Brasil até a gente solucionar nossos problemas. E só tem um jeito da gente solucionar nossos problemas, né? A gente tem que superar as contradições do capital no Brasil. A gente viu ao longo da história, nesse filme a gente vê ao longo da história como isso se consolidou, e a gente vê no futuro, inclusive isso que eu acho muito legal do futuro, que no futuro tudo foi privatizado e só piorou. Literalmente começa a cena do futuro, né, a parte do futuro, que é a quarta parte do filme, com a milícia privatizada executando crianças por supostamente terem roubado água, sem evidência nenhuma de que elas roubaram de fato aquela água, mas elas são executadas a tiro, elas são fuziladas. E isso é bem explícito no filme. Isso pra mim é muito emblemático, tanto pela privatização da água, quanto pela privatização da segurança pública. Então, ele mostra, tipo, ó o que tá se desenhando aí pro futuro do Brasil. Isso ele tava falando há 10 anos atrás, sendo que nesse mês a gente tava falando de privatização da Sabesp aqui em São Paulo. Então, tá ali a resposta, tá ali a reflexão. Eu acho que é por isso que a gente sai motivado desse filme, porque esse filme é uma história de amor e fúria. É uma história de como a gente ama o povo brasileiro, mas a nossa fúria existe porque as contradições ainda não foram superadas. Então, a resposta está no nome. Esse é meu ponto. Esse é meu ponto, essa é a moral da história de hoje. Eu parei pra pensar aqui, que eu tinha inventado uma categoria, tá? Em algum episódio que a gente falou de filme nacional, que tem a categoria professor de história, né? Mas eu acho que a maioria dos filmes nacionais se encaixam nessa categoria. Porque a gente podia um dia falar de Marighella, falar de Que Horas Ela Volta. Eu falei assim, mano, eu passaria em sala esses dois filmes. Né? É um filme de professor de história, claramente. Mas 100% essa linha de que, tipo, algumas coisas da nossa realidade, só a nossa realidade pode produzir. Por isso que eu acho que o cinema nacional é tão relevante. Já foi maior, já foi menor. A gente já passou por momentos muito difíceis de cinema nacional, a gente não produziu nada, porque não dava, e a gente já passou por momentos muito melhores, a gente produzia coisa a rodo porque tinha mais dinheiro. Mas a gente tá numa retomada, pra quem, enfim, essa notícia, a gente tem uma retomada do cinema nacional. Acho mais do que necessário. Esse filme não tem tanta divulgação quanto eu sinto que tem, não acho que é um filme que você fala em qualquer lugar e as pessoas conhecem. Talvez por ser uma animação, normalmente a galera caga um pouco mais pra animação por preconceito mesmo a linha. Mas assim, em última hipótese, se você não achar interessante, ou enfim... Mano, é um filme de aula de história, tá ligado? Eu sei que se eu chegar na rua e perguntar o que é a balaiada, as pessoas não vão saber. Então esse filme vale pra você saber o que foi a balaiada, pra você saber um pouquinho da ditadura, pra você saber sobre quando os portugueses chegaram no Brasil e os franceses também queriam fazer uma colônia aqui, é esse o primeiro momento do filme. Então eu acho super didático nesse sentido também. Pô, vamos acompanhar mais o trabalho desse cara. Eu fiquei muito curioso pelos outros filmes dele, a gente pode puxar. Ia ser legal um episódio sobre Mônica. Podiam gastar essa onda um dia também. Não sei o que acontece no filme. Mas é isso. Mais um filme nacional pra gente divulgar. Eu acho que a gente pode, inclusive, fazer no Instagram, vou falar isso pra me obrigar a fazer depois, um destaque só pros filmes nacionais, porque daqui a pouco vai ter bastante. Então a gente pode pensar sobre isso. Mais do que recomendado, acho que talvez seja recentemente, assim, uma das melhores coisas que eu já vi, mais do que recomendado, tem na Netflix, mas talvez tenha no YouTube, eu não tenho certeza, porque eu não pesquisei no YouTube, mas tem completo no Netflix, então não é nenhuma desculpa pra ninguém assistir, não é aquele filme nacional que passa e depois some do nosso radar, né? Então, é isso. Hoje foi realmente uma grata surpresa que o Frog indicou aí. Podem agradecer ele nesse sentido. É isso. Também recomendo muito esse filme. Eu adoro esse filme. Com certeza é minha animação nacional favorita. E eu acho que é um puta filme legal. Serve pra muita coisa, serve pra muita discussão. Então, é isso. Assistam esse filme. Como o Terço falou, tem no Netflix, mas vocês devem achar em outros lugares da internet. E, enfim, eu acho que falar sobre cinema nacional tem uma nuance específica, mexe com a gente de uma forma específica. E eu sei que muita gente gosta também. Quando a gente trouxe o Visões do Black Tie, etc. Foi um episódio que repercutiu bem. Então fica aí de recomendação. Assista esse filme, conheça esse filme. E a gente vai sempre tentar trazer filmes nacionais assim com pegadas legais para também divulgar obras que a gente acha que vale a pena serem divulgadas, né? Então é isso. Valeu por esse episódio. Tamo junto. Revolucionário da Ação Democrática. Vamos atacar e comer nossos inimigos. Eles estão passando a superfície do teto. Atira no mesmo quadrante. Cada segundo ao seu lado é uma eternidade. Mesmo sem perceber,
Todo dia a gente tá lutando por alguma coisa. Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você tá no Spotify, se tá qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá. Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular. Não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros, e também acompanha nossas redes sociais aqui, né? Eu sou o Frog, quem tá falando aqui comigo é o Terça, nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate, então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo e também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta. Este podcast foi editado por Nate Clayman.